A gente está falando sobre a geração distribuída, tá? Então, lembrando que é a geração de energia no local onde vai ser consumido ou bem próximo desse local onde vai ser consumido, certo? Então, a gente tem algumas resoluções da ANEEL que traz as definições e as considerações gerais para esse tipo de geração, tá? Então, ela vem sendo atualizada e esse ano está passando por uma nova revisão. A gente tem a microgeração, que é até 75 kW, e a gente tem a mini geração, que é acima de 75 kW e pode ser até 3 MW para fontes hídricas e até 5 MW para fontes de outras fontes, né? As demais fontes sem ser hídrica. Então, solar, eólica, biomassa, até 5 MW, tá? Então, a gente tem que, a ANEEL publicou resolução 687 de 2015, foi revisada em 2012, né, com o objetivo ali de reduzir os custos e tempo para execução da microgeração e mini geração, tá? Então, para reduzir realmente o custo para a implementação dessas gerações, porque vai beneficiar todo mundo, beneficia a pessoa que está gerando, beneficia a concessionária também, tá? Porque diminui o que ela tem que produzir, diminui gasto com linha de transmissão, diminui gasto com distribuição, então tem benefício para todo mundo. Vai compatibilizar também o sistema ali de compensação de energia elétrica com as condições gerais de fornecimento. Então, a gente tem a resolução normativa 414 de 2010. Tem aumentado aí o público-alvo também. Então, cada vez mais pessoas têm considerado e participado e efetivamente colocado em prática essa geração de energia. Melhorar as informações em termos de fatura, porque tem a questão de você gerar e o excedente, como que funciona isso. Então, cada vez mais melhora as informações na folha da fatura com relação a isso. E a gente tem os custos, né, desses geradores e eventuais financiamentos, que não é estabelecido pela ANEEL. Então, o próprio consumidor ele tem que fazer essas verificações. Na verdade, existem essas empresas, né, que fazem a montagem do sistema de geração, então elas já estão acostumadas com como que isso funciona, tá? Então, assim, a iniciativa de instalação da micro ou mini geração distribuída, ela é totalmente responsabilidade do consumidor, ok? E a análise do custo-benefício a ser realizada pelo consumidor para a instalação de tais geradores deve ser pautada individualmente, já que cada caso envolve características bem particulares. Então, eu como consumidor sou diferente de você consumidor, tá? Cada um tem as suas particularidades. Como, por exemplo, tipo de fonte de energia, porque além dos painéis solares, há diversas outras opções, como turbinas eólicas, geradores a biomassa, hidrelétricas bem pequenas, né? Mas existe essa possibilidade de outras fontes de energia. A primeira que vem na cabeça da gente é a energia solar, mas não é a única, existem outras. Então, essa análise do custo-benefício, o que é melhor? É melhor colocar uma eólica, é melhor colocar uma fotovoltaica, é melhor trabalhar com biomassa? Qual que seria, né? Então, ocorre essa análise de custo-benefício. Processo e classe da unidade consumidora, tá? Se há algum processo produtivo, se existem insumos disponíveis, tá? Como biomassa, dejeto animal, potencial hídrico. Então, vamos supor, você tem um canavial, né? Tem produção de cana bem próximo onde você está. Então, você pode trabalhar com essa parte. Então, vai ser analisado ali, o vento é constante e é um valor, né, de metros por segundo que beneficia aí a produção de eólica. Então, essas análises têm que ser feitas.
Tecnologia e tipos de equipamentos de geração. Então, o que você vai utilizar, custo, né, para poder implementação, tudo isso tem que ser analisado. Parte da unidade consumidora e da central geradora a ser instalada, ou seja, qual que é a potência, né? Qual vai ser o poste dessa unidade consumidora, tá? Qual que é a carga que precisa ser gerada? O quanto que você precisa de geração para a instalação atender a sua necessidade como consumidor? A localização, se vai ser para atender uma área rural, se é para atender uma área urbana. Tarifa de energia elétrica a qual a unidade consumidora está submetida. Então, você vai gastar X, mas a tarifa ali é muito baixa. Será que compensa? Será que não compensa? Então, tem que fazer essa análise aí financeira para ver se realmente é compensatório você fazer a própria geração. Condições de financiamento e pagamento de cada projeto. Então, você vai ter que financiar? Onde que você vai financiar? Existe algum subsídio para você financiar para esse tipo de geração? Não existe? O valor de juros, a taxa, quando é que você vai começar a pagar? Daqui 1 ano, daqui 3 anos? Então, tudo isso tem que ser analisado também. A existência de outras unidades consumidoras que poderão usufruir dos créditos do sistema de compensação de energia elétrica. Então, se você gerar mais do que você precisa, então você vai ter os créditos, você pode transferir isso para outro consumidor. Então, tem todas algumas questões que precisam ser verificadas. Então, aqui para a gente ter uma ideia, né, com relação ao sistema de compensação de energia. Então, nesse processo de regulação, né, da injeção do consumo de energia, criou-se um sistema que é chamado de compensação de energia. O que seria esse processo de compensação? Então, você tem ali, ó, a geração, tá? Você tem aqui, ó, a geração de energia. Você vai ter o seu consumo, né? Então, quando a produção energética excede o consumo, a energia é injetada na rede da concessionária. Então, você entrega para a concessionária, tá? Aí, esses créditos de energia serão consumidos posteriormente quando não houver geração. Então, vamos supor, você excedeu, gerou mais do que você precisa. Então, você fornece para a rede da concessionária. Quando você não estiver gerando o suficiente, você vai receber de volta. Tá? Então, a concessionária ela vai te fornecer energia. Aí, vai ser descontado esses créditos que você tinha, tá? Então, você tem um medidor e ele vai fazer essa análise aí, tá? Isso faz com que o seu medidor de energia gire no sentido contrário, produzindo ali créditos de energia. É assim que funciona, tá? Então, quando ele vai indicar ali quanto é que você injetou na rede da concessionária e quanto é que você tem de crédito, ok? Então, essa sobra de energia, né, que a gente pode chamar de sobra, ela é injetada na rede e ela não pode ser convertida em dinheiro, tá? Então, a concessionária não vai te pagar por isso, mas ela fica como crédito de energia e pode ser abatido em meses posteriores ou você pode transferir para uma outra unidade consumidora, ok? Então, na resolução 482 de 2012, o prazo vigente para a utilização desses créditos era de 36 meses. Porém, agora com a resolução de 687 de 2015, o prazo foi ampliado para 60 meses. Então, você jogou na rede, ou seja, o seu excedente, a sua sobra de energia foi passado para o concessionário. Então, você tem 60 meses para poder usar esses créditos de energia, ok? Agora, com a revisão desse ano, a gente não sabe como vai ficar, mas vamos aguardar aí, mas por enquanto está em 60 meses. Nesse sistema proposto de geração distribuída, os consumidores geradores de energia também são chamados de
prosumidores, tá? E podem se enquadrar em algumas modalidades, que são elas. Então, partindo do seguinte conhecimento, para a gente entender essas modalidades, tá? O excedente de energia que foi gerado pelo sistema poderá ser consumido em até 5 anos na unidade geradora ou em outra unidade consumidora. Então, tá? Então, essa resolução, ela possibilita que os integrantes da geração distribuída se enquadrem em algumas modalidades. Caso o prosumidor ele utiliza energia somente na própria unidade geradora, ele se enquadra na geração distribuída junto à carga. Mas também a gente tem outras 3 modalidades, que são elas: autoconsumo remoto, empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, tá? É chamado de EMUC, e a geração compartilhada. Então, vamos entender melhor. A gente tem um autoconsumo remoto, que permite que as unidades consumidoras pertencentes ao mesmo titular, seja ele CPF ou CNPJ, possam abater o excedente de energia gerada em uma única unidade geradora. Então, por exemplo, uma empresa, se ela quiser instalar no seu telhado ou no seu terreno os módulos fotovoltaicos, ela poderá compensar em outros lugares que têm a mesma titularidade. Tá? Então, tem o mesmo CNPJ. A unidade consumidora geradora é a primeira a ter o consumo compensado. E as demais, cabe ao consumidor definir o percentual de compensação. O importante nessa modalidade é que as unidades consumidoras estejam na mesma área de concessão da distribuidora de energia. Tá? Não pode ficar pegando outras áreas, outras distribuidoras. Tem o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, que é o EMUC, que permite que condomínios, no caso verticais ou horizontais, situados na mesma área ou em área contígua, tenham o sistema gerador instalado numa área comum e as unidades consumidoras do local e da área comum ali ao condomínio sejam energeticamente independentes entre si. Ou seja, a unidade consumidora é cada casa ou apartamento dentro do condomínio, que possui medidor de energia. E a área em comum são os locais de uso coletivo, como salão de festa, iluminação comunitária, elevadores e locais desse tipo. Então, os participantes dessa modalidade decidem se o sistema suprirá somente energia consumidora nas áreas comuns ou somente o consumo dos moradores participantes, ou ainda de ambos, tá? E a gente tem a geração compartilhada, que permite a reunião dos consumidores de CPF e CNPJ distintos, abastecidos pela mesma concessionária, associados por meio de cooperativa ou consórcio, respectivamente, onde as unidades micro ou mini geradoras ficam em local diferente das unidades consumidoras compensatórias. Então, esse tipo de modelo de negócio tem se tornado bastante popular, devido às chamadas fazendas solares, tá? Onde cada participante do contrato compra ou aluga um lote da usina. Então, você vai lá nessa fazenda solar e compra ali um lote ali de painéis, entre aspas, digamos assim, né? Para geração sua, tá? Portanto, através da geração compartilhada, diferentes consumidores se unem para receber o crédito proveniente da geração dessa energia elétrica, ok? Então, é importante lembrar que na geração distribuída não há possibilidade de comercialização do montante excedente da energia gerada. Então, você não vai vender, tá? Isso é importante a gente estar lembrando, ok? No próximo vídeo eu continuo, tá bom?